Fala, meu povo! Então, o vídeo de hoje ele discute uma série de polêmicas relacionadas ao relevo, relacionadas ao planeta Terra, enfim. Vamos começar aqui, antes de mais nada, agradecendo sempre ao Colégio e Faculdade Cotemig, o nosso grande parceiro aqui no nosso canal, como também pedir para você se inscrever, para você curtir outros vídeos do nosso canal. Tem vários assuntos, se você procurar, eu tenho certeza que você vai encontrar um vídeo bem bacana. Enfim, o nosso primeiro passo para resolver as questões de qual montanha mais alta do mundo, se existe montanha no Brasil ou não, é o seguinte: vamos definir o que é montanha. Segundo, pelo menos pelo que eu pesquiso, a maioria dos autores internacionais, montanha é uma região em processo de elevação, então é um relevo jovem, é um relevo que se formou e vem se elevando na era em que nós estamos, que é a era Cenozoica, de 65 milhões de anos até hoje, e um relevo acima de 3.000 metros de altitude. Então, são relevos como lá no Himalaia, como lá nos Andes. E o Brasil, que tem como seu ponto mais elevado o Pico da Neblina, ali na divisa com a Venezuela, ele é um pico com 2.993 metros. Então o Brasil, nessa classificação, ele não tem montanhas, até porque o nosso relevo é um relevo antigo, um relevo desgastado e, consequentemente, nós somos um país de um relevo baixo. Em outras classificações, como por exemplo do CONAMA, que é um órgão muito importante para o meio ambiente aqui no Brasil, a montanha é uma região mais alta do que o seu entorno, com bordas escarpadas, ou seja, para ficar ainda bem mais proeminente, para ficar bem mais evidente do que o seu entorno, com 300 metros entre o seu topo e a sua base. Nesse sentido, nós temos montanhas no Brasil. Então, é uma questão aí de entendimento. E aqui em Minas Gerais, tudo que a gente olha, a gente fala que é montanha. Vamos subir a montanha, aquilo ali, olha, até em cidades aqui nós temos montanhas. Então é uma questão de classificação, na minha opinião. Eu sou mais aí do primeiro time. Montanha é algo realmente em processo orogenético, em processo de crescimento, de elevação, e nós não temos esse tipo de relevo no Brasil. Por aqui nós temos planalto, planícies e depressões, mas aí fica para um outro vídeo. E aí vem a pergunta: qual é a montanha mais alta do mundo? Bom, nem precisaria de eu fazer um vídeo se a resposta fosse o Everest. A resposta, óbvia, eu acho que toda criança sabe, Aproveitando, vamos falar um pouquinho dessa montanha que é espetacular. Ela se localiza ali no Himalaia, que é uma cordilheira de montanhas. A mais alta cordilheira do mundo fica entre a China e o Nepal, justamente porque a Índia, que no passado fazia parte da Pangeia, que era o supercontinente, esse supercontinente primeiro ele se divide em dois: Laurásia ao norte, Gondwana ao sul, e a Gondwana se fragmenta em pelo menos 5 grandes pedaços, que são a América do Sul, a África, a Antártida, a Austrália e a Índia. E a Índia vem do sul e se choca com a Ásia, aperta a Ásia. É o choque da placa euroasiática com a placa indo-australiana, promovendo a elevação de toda essa região que nós chamamos de Himalaia. Então o Everest, com 8.848 metros acima do nível do mar, ele é considerado a montanha mais alta do mundo. Outra forma interessante de respondermos essa questão é analisarmos da base ao topo da montanha qual é a maior do mundo. E nesse caso, o Mauna Kea, no Havaí, é
a montanha mais alta do mundo ou a maior montanha do mundo. Enfim, é uma questão aí de ponto de vista, porque o Mauna Kea ele tem 10.123 metros da sua base ao seu topo. Qual é a diferença dele para o Everest? É que desses 10 mil e pouco, 5.900 estão embaixo do nível do mar, estão submarinos, e pouco mais de 4 mil estão acima do nível do mar. Então, se formos contar da base ao topo, o Mauna Kea ele é maior do que o Everest, que tem ali pouco mais de 5.000 metros. Se você pegar da base dele até o topo, 8.848, se considerarmos tudo que vem acima do nível do mar até chegar ao Everest. Então, nesse sentido, o Mauna Kea seria mais alto do que ele. E uma terceira forma de pensar é em relação ao núcleo do planeta Terra. Qual é o ponto da superfície terrestre mais longe do núcleo da Terra? Ou seja, nesse caso, seria a altura relacionada ao núcleo da Terra. E aí tem um dado interessante. Como a Terra ela é achatada nos polos, do núcleo da Terra até os polos são 6.357 quilômetros. Por outro lado, do núcleo da Terra ao Equador são 6.378 quilômetros. Então, o Equador ele está 21 quilômetros mais afastado do núcleo da Terra do que o polo, justamente porque os polos são achatados, fazendo uma barriguinha ali no Equador. O Everest ele está a 6.382 quilômetros do núcleo da Terra. E aí, nesse caso, nós temos um vencedor, o Monte Chimborazo, no Equador, que é um monte de 6.263 metros, bem mais baixo que o Everest em relação ao nível do mar, mas o Monte Chimborazo ele está a 6.384 quilômetros longe do núcleo da Terra. Ou seja, ele está ali cerca de 2 quilômetros mais afastado do núcleo do que o Everest, justamente por ele estar em um país que o próprio nome já entrega, fica bem próximo da linha do Equador. Então, como o Equador é estufado em relação aos polos, o Monte Chimborazo está mais distante do núcleo do que o próprio Everest. Então tá aí, né? Everest, Mauna Kea e o Monte Chimborazo. Então ali a divisa do Nepal com a China, o Havaí e o Equador disputando quem tem a montanha mais alta, maior montanha. Tudo depende do seu ponto de vista. Demorou? Fica com Deus todo mundo. Abraço do Clebinho.